Sejam bem-vindos. Torá Orgoim, Instrução e Luz para as Nações. Desde o princípio, ao iniciar na introdução, quando eu iniciei esse canal aqui no YouTube, eu enfatizei que meu objetivo, meu foco, era trazer algo totalmente autêntico, com total coerência e responsabilidade ao lidar com a palavra do Eterno. E é isso que eu tenho procurado fazer. E estamos tratando de um assunto que é um assunto muito importante para nossas vidas, é sobre um dos livros que está contido dentro do Taná, que é o livro de Mishlei, Provérbio, as expressões do rei Salomão, um conteúdo peculiar, um conteúdo muito importante. E nós estamos tratando um versículo a cada dia. Hoje, dia 4, nós trataremos do versículo 1 e do capítulo 4 e versículo 1. E gradativamente até o final do mês. O versículo de hoje, nós lemos da seguinte forma. Vou ler em duas traduções para o português. A primeira tradução diz assim: Ouçam, ó filhos, a disciplina moral do Pai, e prestem atenção para conhecer o entendimento. Numa tradução de João Ferreira de Almeida, está dessa forma: Ouve, filhos, a instrução do Pai, estais atento para conhecer o entendimento. Ambas as traduções, elas foram feitas, a intenção é boa do que foi feito, trazer o máximo de informações possível para nós ocidentais, né? Nós que muitas das vezes muitos são privados do conhecimento do hebraico, não se interessou ou não teve o privilégio e a oportunidade de usufruir desse conhecimento no contexto original, no hebraico. Mas hoje, nos dias atuais, as pessoas têm muitas oportunidades de poder usufruir desse conteúdo em hebraico. E nós temos aqui o texto em hebraico, livre de passar pelo grego e outros idiomas, mas um texto que vem diretamente do hebraico, transliterado na íntegra e com a tradução de acordo com o que está no original. O texto diz assim: Shemat Banim Musar Av Ve Kashvu Ladat Binah. É somente isso que está escrito em hebraico. E aí muitos, eles acrescentaram seus comentários, suas opiniões, seu entendimento. E é uma coisa que eu muitas das vezes, ao conversar com algumas pessoas, eu costumo dizer para as pessoas que assim, não há como você interpretar algo sem você conhecer a cultura, sem você conhecer o contexto de uma determinada leitura que você faz. Você precisa conhecer o texto, o contexto, certo? Você precisa primeiramente conhecer pelo menos um pouco da cultura desse povo ao qual foi confiado a Torá, as instruções do Eterno. E pontos que nos foca aqui nesse versículo, nesse capítulo 4, nesse versículo 1, são pontos chaves, pontos muito importantes para que nós possamos estar atentos, prestar bem atenção, para nós não acreditarmos em tudo que foi traduzido de forma equivocada, é a realidade. Porque tanto uma dessas traduções aqui deixa a desejar, como a outra, ela está sobrando. E ambas dão um entendimento um pouco diferente daquilo que seria o objetivo do que está escrito. A verdadeira intenção da transmissão do que estava escrito, ela se perde
quando não temos o conhecimento do hebraico. Então nós vemos aqui a palavra Shema é ouve, certo? Banim, filhos, Mussar. Mussar, eles traduziram aqui como sendo instrução, mas a palavra instrução é Torá. Então, Mussar não tem a palavra nesse versículo aqui, não tem a palavra Torá. Então, nós já descartamos a palavra instrução. Temos a palavra Mussar. Mussar, eu não posso traduzir Mussar como também instrução. Não posso mudar o que está escrito. A palavra Mussar é conduta. Av, pai. Verá, Keshvu, atento. Ladaat, entendimento. E Biná, conhecimento. Então vamos ver o que esse texto está insinuando para nós. Digamos assim que nós fizemos a leitura de um nível simples e agora vamos por Emes. Esse texto simplesmente, para nós entendermos melhor, considera um diálogo, onde você está diante dos seus filhos e você agora está instruindo seus filhos, você está ensinando para os seus filhos, você está comentando acerca da Torá, acerca dos escritos, acerca dos profetas, e você está aqui trazendo ensinamentos para os seus filhos, e aí você chega para os seus filhos e diz assim: ouve, filhos, conduta, pai, atento, entendimento e conhecimento. Então, alguém chama a atenção e diz assim: ou vocês ouviram como foi a conduta do seu pai? O meu modo de se portar, o modo de agir, o modo de viver, o modo de se conduzir? Vocês viram, meus filhos? Vocês viram como ele se conduziu, como ele se comportou? Vocês viram a conduta dele? A conduta dele, vocês têm que estar atentos à conduta, porque assim, os ensinamentos vêm de pai para filho. Dentro da cultura judaica, o ensinamento ele é trazido de pai para filho. Então, sempre há uma referência ao antepassado, ao pai. É tanto que sempre nós citamos, é um costume dos judeus eles citarem Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, e assim vai. Sempre referência ao antepassado. A referência está sempre a um que veio antes. Então aqui está fazendo uma referência. Vocês ouviram o que foi falado a respeito da conduta do pai de vocês? A conduta dos antepassados? Vocês viram? Vocês prestaram bem atenção? Vocês estão atentos ao que está sendo ensinado para vocês? Vocês estão prestando atenção? Vocês entenderam que a conduta dele, ele estava constantemente atento para entender e para conhecer acerca de quem? Acerca do Eterno. Ele estava, cada dia, ele estava tendo uma conduta moral, uma conduta aonde ele fosse cada dia mais uma pessoa melhor para si e melhor para o seu próximo. Com o seu comportamento, com a sua conduta, com a sua forma de viver, com a sua forma de lidar com as pessoas, fazia com que ele, a cada dia mais, ele agregasse valores em sua vida. E ele seria uma referência para o futuro. Nós temos que ser referência para os nossos filhos. Para quando alguém olhar para mim, olhar para você e dizer assim: você viu como que era a conduta do seu pai? Você viu como seu pai se comportava? Você viu como que era a forma dele viver? Eu tenho como referência muita da conduta do meu avô, Ramiro. Tenho muito também da conduta do meu pai, Geraldo. Cada um tem seus atributos e qualidades. E simplesmente isso fez com que agregasse valores em minha vida e com que eu tivesse um embasamento, uma raiz e tivesse, por exemplo, um homem muito trabalhador. Eu tenho essa imagem do meu avô, um cara muito trabalhador, muito honesto, muito zeloso, muito cuidadoso, muito dedicado. Então, isso daí
enraizou-se em mim e é a minha conduta. Eu procuro imitar ele nessa conduta de ser um cara honesto, um cara trabalhador, um cara dedicado, um cara responsável. O meu pai sempre foi um cara que, embora com todos os sofrimentos que a vida trazia sobre ele, ele sempre superou. Cada sofrimento que o meu pai passava, ele superou. Muitas situações que ele passou, ele superou. Ele ultrapassou os limites para poder cuidar de todos os seus filhos, praticamente 11 filhos, cuidou, criou, e aí tenho essa referência. Então, quando alguém diz para você, você ouviu? Então esse texto ele está falando disso. Se você prestar atenção e for ler no contexto original, em hebraico, você vai entender o que está sendo falado aqui. E não simplesmente você pegar uma coisa como fosse algo sem compromisso e sem responsabilidade, você chegar ali e olhar para ali, para aquilo dali e falar, olha, eu vou fazer o mais rápido possível aqui, eu vou traduzir isso aqui e toma aí, ó. Pega aí para vocês aí. Entenda desse jeito, vocês não precisam entender. Precisa sim, todos nós precisamos entender no original. Precisamos entender o que está sendo falado para nós. Embora aqui daqui vai se tirar outros níveis também, mas esse aqui é um dos níveis onde nós podemos absorver, abstrair, nós podemos aqui cavar, né? Podemos cavar o poço e beber dessa água, ok? Então esse aí é a nossa instrução de hoje do Provérbio, capítulo 4 e versículo 1. Tudo de bom, abraço a todos. E até o próximo vídeo aí. Se inscreve aí no canal. Compartilha, se for de sua vontade. E ativa o sininho para quando o vídeo for publicado, você já receber a notificação.